abençoado dia em Cristo Jesus, 5h40 da manhã. Estamos aqui no Devocional de Provérbios. Que Deus abençoe poderosamente o seu dia, o seu mês. Abençoado seja para a honra e glória do nosso Pai Celestial. Seja para prevalecer o nome dele na sua vida. Compartilhando aqui nos grupos, enviando aqui, Elaine sendo monotarefa, né? É uma coisa por vez. E quando a necessidade de fazer mais coisas, né? Fica desafiador, mas mesmo assim ainda continua sendo uma coisa por vez. Um passo por vez. E você consegue crescer um passo por vez. E você consegue aprender o que você quiser aprender. O que você necessita aprender. Sempre lembra dessa frase. Um passo por vez. Um passo por vez. O que eu preciso para crescer? O que eu preciso aprender? Qual ferramenta eu preciso aprender? Um passo por vez. Lembra sempre dessa frase. Lembra sempre dessa frase. Um passo. Essa é a metodologia, ou expedidamente. Um passo por vez e você consegue sim destravar a sua vida, desbloquear, superar todos os traumas e começar a olhar para frente, começar a caminhar, começar a seguir. Vamos fazer oração já. Pede uma resposta. Deus já te deu a resposta. Pede uma resposta para Deus sobre a realização do seu sonho, sobre o desejo que você tem no seu coração. Qual é o projeto que está no seu coração? Qual é o seu propósito de vida? O que você necessita melhorar na sua vida nesse mês, agora de setembro, para que ele seja um mês próspero, um mês de muita abundância, um mês de muita prosperidade na sua vida. Pergunta a Deus, o que preciso ser feito? Não deixa para o último dia do mês. Não deixa para a última semana do mês. Não deixa para depois do dia 20. Agora é o momento. Agora é o momento. Agora é o início do mês. E você pergunta a Deus, Deus, o que é preciso ser feito para que o meu mês seja de abundância, para que o meu mês seja de prosperidade? Ele te mostra o caminho. Pergunte a Ele. Deus, Ele quer o melhor para todos. Há uma coisa aqui que é a consequência dos nossos atos. Quanto mais nós fazemos, mais nós temos clareza do processo, clareza no caminho, mais resultados nós vamos ter. Temos resultados se não fizermos nada e temos resultados maravilhosos se começarmos a fazermos o que é preciso ser feito, se começar a caminhar. Lembra da primeira fase? Um passo por vez. Um passo por vez e você vai crescer abundantemente. Ontem, antes de eu fazer oração aqui, enquanto o pessoal vai se achegando, ontem em uma mentoria, uma sessão mentoria, que eu falo assim, ó, as pessoas vêm até mim buscar marketing digital, mentoria de marketing, mas sempre é uma sessão terapêutica. Por mais que eu te ensino o marketing digital, desde o básico, sempre vai ser uma sessão terapêutica. Ali eu estou com meus ouvidos abertos a todo momento para te escutar. Sempre entre o marketing digital tem uma parte de terapia. Ontem eu cheguei a me emocionar, porque ontem uma sessão de terapia e uma mentoria, eu falo sessão, mentoria de marketing digital, me perguntaram, Elaine, você sabe isso? Você sabe aquilo? Você sabe disparo? Você sabe aquecimento? Você sabe sobre chip? Sobre disparos de WhatsApp? Sobre blog? Sobre página? Sobre Instagram? E eu fui falando, sim, eu sei. Sim, eu sei, eu posso auxiliar. Sim, também. E tudo que a pessoa perguntou, eu sabia conduzir. Eu cheguei a me emocionar. Por quê?
porque aquilo ali, além da terapia que eu estava ministrando, também foi para mim. Foi Deus falando a todo momento, viu só? Um passo por vez, o quanto de coisa que você conseguiu aprender e o quanto de coisas que você está aprendendo, assim é você. Não estou falando isso para me glorificar, para me engrandecer, não. Estou falando isso para te mostrar que um passo por vez, você também consegue. Um passo por vez. Olha para você. Chega de comparação. Chega de se comparar ao outro. Não quero jamais que você se compare a mim. Não quero jamais. Você, assim como eu, somos filhos de um Pai Celestial. Há coisas que você sabe e que eu não sei. O aprendizado, o estudo, ele é tão lindo, ele é tão magnífico. Há coisas na sua experiência que você sabe, que só você sabe, e eu não. Olha que para onde, a mensagem que Deus está te trazendo aqui hoje. Um passo por vez. Olha para si e pergunta, veja o que você já aprendeu. Anota, tenha clareza. Há momentos que é preciso nós olharmos para nós e olharmos o que eu já aprendi. E busca, se você não está num curso, se você não está numa mentoria, busca o conhecimento. Busca o conhecimento. Busca estar em volta de pessoas que estão buscando conhecimento. Isso é instrução não da Elaine. Isso é instrução de Provérbios. Lá está escrito, busque o conhecimento. Busque a sabedoria. Busque. Então busque o conhecimento. É o que você está fazendo aqui. Devocional de Provérbios, às 5h40 da manhã, ele é o Provérbios de uma visão terapêutica. Você está aqui adquirindo também o conhecimento. Elaine, não tenho condições de comprar cursos, mentorias, não estou aberta ainda a isso. Existem várias possibilidades. Existem infinitas possibilidades. Existem várias ferramentas. Existe Google, existe YouTube, existe ferramentas, tantas pessoas dando aulas e conteúdos valiosíssimos. Valiosíssimos. Procure buscar e Deus vai te dar a condição. Procure buscar e Ele vai te dar a condição. Não fiz a oração ainda, já vou fazer. A Elaine de 5 anos atrás, Elaine, por que você traz sempre o seu exemplo? Porque é a minha história de vida. Assim você, entende? Conte mais a sua história de vida, que você vai crescer muito mais e abençoar muitas vidas. A Elaine, lá 5 anos atrás, queria entrar em um curso, em uma mentoria, e não tinha condições. E Deus, Ele coloca infinitas possibilidades. Basta você sentir. Não é só o querer, é você sentir também. Sentir. Eu sempre falei assim na oração: Senhor, se for da sua vontade, eu estarei lá. E falo até hoje: Senhor, se for da sua vontade, a condição vai vir. E foi essa oração que eu fiz há 5 anos atrás. Se for da sua vontade, eu estarei lá. Se for da sua vontade. E olha que teve uma vez que eu nem sentia vontade no meu coração de ir, porque eu achava que não era para mim. Olha só o que a inferioridade faz, o que a crença de inferioridade faz com a pessoa. Eu achava que não era para mim e eu não tinha vontade. Só que o meio em que você vive, ele te impulsiona. Todos estavam querendo e eu não tinha vontade. Eu dobrei meu joelho e falei a Deus: Deus, se for da sua vontade, coloca o desejo no meu coração e me dá a condição de ir. E foi exatamente o que aconteceu. Deus me deu a condição, Deus colocou a vontade de eu estar no curso, no ambiente. Eu fui, foi o melhor evento da minha vida. Assim como os outros cursos que eu vim participando lá no início, quando eu não tinha condições. E Ele traz a condição. Basta você querer e sentir. Não é só querer. Querer todo mundo quer.
A maioria, né? Tem alguns que não quer, mas a maioria quer. Preciso sentir. A assinatura vibracional precisa se elevar para concretizar, para materializar. Isso é importante. E aí você vai evoluindo um passo por vez. Um passo por vez. E com a ousadia, seja ousado. Seja ousado, seja corajoso. Corajosa. Coloca a mão no seu coração. Coloca a mão no seu coração, anjo de Deus. Começou forte já. Vamos fazer a oração aqui. Qual é o seu sonho? Nós falamos muito de propósito durante esses 40 dias de maratona, 40 dias de propósito aqui às 5h40 da manhã. Nós falamos e falaremos muito de propósito. Coloca a mão no seu coração. Qual é o seu propósito? Qual é o seu sonho? Sente como já fosse e entrega nas mãos de Deus. Fecha seus olhos nesse momento. Senhor Pai, eis-me aqui para fazer da sua vontade, Senhor. Espírito Santo, coloca palavras neste momento. Espírito Santo, traz a resposta. Já trouxe a resposta para você que está aí. Ele já confirmou. As minhas primeiras palavras já foram para você. Não é à toa que você entrou. Não é à toa que você está aqui. Pega para você as palavras. Pega, faz um passo por vez. Sente, é o sentir. Você quer realizar isso que veio na sua mente agora? Enquanto eu estava falando, algo se acendeu no seu coração. Enquanto eu estava falando, você lembrou de algo. É um sonho que está paralisado? O que é? Sente como ele já fosse realizado. Pensa nos mínimos detalhes. Entrega neste momento nas mãos de Deus. Entrega o seu sonho nas mãos de Deus. Entrega, sem preocupações. Não se preocupe com o como, porque Ele diz, Ele te traz a solução. Ele vai te trazer e vai colocar nas suas mãos a ferramenta certa para você realizar isso aí que você pensou. Ele coloca nas suas mãos, dá um sorriso e se alegra a cada passo. Se alegra a cada degrau. Se alegra. Sente alegria em cada passo, em cada coisa, em cada conquista. Mesmo nas pequenas, dê valor às pequenas coisas, porque grandes coisas Ele te entregará em suas mãos. Dê valor nas pequenas coisas. Em nome de Jesus, que Deus abençoe a realização do seu sonho. Amém? Amém e amém. Digita amém aí no chat. Seja bem-vindos. Bem-vindo Lídio, Adriana, Ana, Valim, Julie, Sol, seja bem-vindo. Adson, quem mais que tá aqui? Sol, Silva, Val, seja bem-vinda poderosamente em Cristo Jesus. Saudades de ti, viu? Saudades de todas, aliás, né? De todas vocês que estavam comigo na terapia cristã. Volte e meia uma me chama, volte e meia me manda mensagem. Foi uma temporada grandiosa, não foi? Foi uma temporada grandiosa. Terapia cristã, temporada de salmos, temporada dos evangelhos, Eclesiastes. E aí nós finalizamos o ano passado, né? Com Eclesiastes. Foi 1 ano e meio. Foi uma maratona de 1 ano e meio, poderosamente, né? Muito crescimento, muita evolução, muito aprendizado nessa maratona das 6h20, 6h24, né? O ano passado. Maravilhosamente. Que Deus abençoe. Volte e meia eu recebo uma mensagem de vocês. Vou pegar aqui o Provérbios. E algumas continuam comigo, né? Olha só. Pega Provérbios aí. Hoje é dia 3, Provérbios 3. E eu vejo, olha só. E eu vejo o crescimento.
eu vejo o crescimento. Aquelas que estão mais achegadas, né? Olha só, quanto que você cresceu. O quanto que você cresceu, o quanto que você evoluiu. Amém? Amém, amém. Eu também sinto falta desse horário. A sua falta, gratidão, Val. Recebe meu abraço aí. Recebe meu abraço. Foi uma temporada boa. Maravilhosa, né? De qual cidade você é, Val? Coloca aí no chat. Provérbios, ele vai falar assim, ó. Confie no Senhor de todo o coração. Confia no Senhor de todo o seu coração. Amém? Confia de todo o seu coração. Ele vai resolver, ele vai trazer a solução para isso que está te preocupando. Ele vai trazer a solução. Eu sou de Campinas, é de Campinas. Ó, vai junto com a Adriana lá pro Treinando Treinador, que a gente vai se ver presencialmente no final do ano, viu? Coloca no seu coração que Deus traz a solução. Deus traz a condição, Deus traz um como, certo? Campinas é perto da Adriana. Ajunta vocês duas e vai pro Treinando Treinador em dezembro. Amém? Um abraço, Irineia, também entrou aqui. Foi abençoado Treinando Treinador, viu? Lá em 2021, quando eu participei, foi o maior evento da minha vida. Foi o maior desbloqueio que eu vivi, foi esses 3 dias de Treinando Treinador. São ferramentas maravilhosas. A Ana também, ajunta vocês três, ó, faz uma caravana aí e vai. A Ana também é de Campinas? Vai também. Vai também. Vai lá passear e vai lá se desbloquear. Terapia presencial. Amém? Pega Provérbios aí. Olha só, Provérbios ele vai dizer lá no versículo 5: confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie ao seu próprio entendimento. Provérbios, eu separei 5 versículos aqui do Provérbios de hoje e ele fala assim, ó: confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie ao seu próprio entendimento. Olha só, na vida nós temos algumas incertezas, né? E esse versículo, no olhar terapêutico, eu vejo assim, ó, a vida, ela tem algumas incertezas. Momento de dúvida, momento de ansiedade. Nossa reação, olha só, nossa primeira reação, qual que é? Resolver por conta própria ou confiar em Deus? Qual é? Quando vem algo da nossa mão, quando vem algum desafio, nós resolvermos por conta própria ou entregarmos para Deus? Aqui diz para confiar e não se apoiar ao próprio entendimento. Então, olha só. E quando a gente quer controlar, o que é ansiedade? Olha só. Quando você quer controlar, além do medo, quando você quer controlar a situação, entrega para Deus. Coloca nas mãos dele, deixa que ele traz a solução. Para você, se acalma. Quando você se acalma, você fica tranquila, em paz, confiando em Deus, a sua mente tem uma clareza e você começa a ver as possibilidades de resolver, as possibilidades de conquistar, as possibilidades de realizar o seu sonho. Quando você se acalma, quando você respira, e aí o Espírito Santo sobra para você a solução, o como. Aqui no texto é entregar, olha só, entrega os seus planos nas mãos de Deus. Entrega. Não é você abandonar. Entregar a Deus não é abandonar. Não é eu entregar e eu não fazer nada. É eu entregar para Deus, confiar e fazer o que tiver que ser feito. Continuar fazendo as ações necessárias. Por exemplo, você que trabalha com vendas, você entrega para Deus uma meta que você tem esse ano.
você tem esse mês? A meta, você ora a Deus, espero que você faça isso. Orar a Deus e colocar o que você deseja esse mês. Você coloca para Deus. E aí me diz uma coisa, se você não fizer nada, o que vai acontecer? Se você não divulgar o seu serviço, se você não falar com pessoas, como que as pessoas vão saber o que você faz? Como que as pessoas vão saber o que você faz se você não divulga? O que vai acontecer esse mês? Mesmo que você entregou para Deus, mas se você não falar, se você não fazer as coisas, se você não tiver atitude, há uma coisa que eu não consigo fazer por ti. Eu te entrego conteúdo, eu te entrego caminhos, mas olha só, tem uma coisa que eu não consigo, que é fazer a sua atitude, você colocar em prática, você fazer. E quando você faz a sua parte, já confiando em Deus, já confiando que você vai conseguir sim realizar, e aí você realiza. E aí você materializa, você conquista e vai muito além de metas, né? Coloquei um exemplo aqui, mas vai muito além de metas. Por que você quer alcançar essa meta? Vai muito além. O que você vai fazer na prosperidade, da assinatura vibracional? O que você vai... Será que você está preparada? Precisa estar preparado para receber a bênção. Eu estudo prosperidade lá na Elaine Ourives e é preciso estar preparado. É preciso limpar o coração. Limpa o coração. Muitas vezes eu vejo pessoas falando assim: Jesus habita no meu coração. Como está o seu coração? Como está o seu coração? Você convida Jesus para habitar no seu coração. Mas como está o seu coração? Está limpo? Como está o seu coração? Está cheio de mágoa? Está com dor? Está com feridas? Busca limpar. Como que eu busco? Como que eu faço isso, Elaine? Como que eu limpo o meu coração? Liberando perdão. Libera perdão. Foi desafiador? É algo muito além, algo desafiador que fizeram para você, algo muito ruim? Libera perdão. Libera perdão, porque imagina só, você vai deixar o seu coração ferido para Jesus habitar no seu coração ferido. Ele cura, mas é preciso você tomar a decisão de liberar perdão. Libera perdão. Libera perdão. Nós buscamos um milagre, mas deixamos de fazer a nossa parte. Buscamos um milagre. Deus faz, Deus tem poder para todas as coisas. Um piscar de olhos. Mas faça a sua parte. Ele nos deu livre-arbítrio de escolhas. Quando você escolhe viver, quando você escolhe aceitar Jesus, esse é o caminho. Quando você escolhe aceitar Jesus, esse é o caminho. Libera perdão. Limpa o seu coração. Limpa o seu coração. Busca ajuda, se necessário for. Busca ajuda. Mas é assim, ó, eu decido, uma frase simples. Eu decido liberar perdão para tal pessoa por ter feito isso. A primeira vez que você vai falar, vai doer. Você vai sentir incômodo. No outro dia você fala de novo. No outro dia você fala de novo. Quando você vê, aquilo não vai fazer sentido mais para você falar. Por quê? Porque não vai haver mais dor. Por quê? Porque já limpou. Porque você decidiu. Liberar perdão é uma decisão. É uma decisão. Há pessoas que falam assim: eu não consigo liberar perdão. É porque ela não decidiu, independente do que for, independente do grau da situação, né?
libera perdão. O perdão é para você limpar o seu coração. Se você pensar assim, ó, eu vou limpar, porque eu convidei Jesus para minha vida. Eu quero que Jesus habite numa casa limpa. Então você limpa o seu coração. A morada do Pai. Amém? Reconhece Jesus. Ele tem uma visão mais ampla da situação. Voltando aqui pro versículo. Da situação. Ele tem um plano melhor para nós sempre. Então confiamos nele. Não no nosso próprio entendimento. Mas sim confiar em Deus. Ele tem um plano melhor para nós. Versículo 6. Reconheça a presença em todas as coisas. Pega aí. Provérbios capítulo 3, versículo 6. Reconheça ao Senhor em todos os seus caminhos, e ele endireitará as suas veredas. Olha só que promessa grandiosa. Ele vai endireitar os seus caminhos. Quando você confia nele, começa uma movimentação ao seu redor, começa uma organização. Ele vai endireitar o seu caminho, a sua vida. Se você está afastada do Pai, volta. É hora de voltar. Você que entrou aqui, volta a confiar mais. Volta para ambientes abençoados. Sai do ambiente que não fala de Deus. Saia do ambiente que está te levando para o fundo do poço. Não sei qual é, não sei para quem é, mas o Espírito Santo fala. Saia do ambiente que está te levando para o fundo do poço. Pessoas próximas de você reclamando, falando mal um do outro. Falando mal até mesmo de você. Se afasta, se conecta com pessoas, busca estar com pessoas que te levam para mais próximo do Pai, que te fortalece, Olha só, fortalecimento. Confia em Deus. Busca atitude. É atitude, é você ter a ação de se afastar daquele que te leva para o fundo do poço e se conectar mais com aquele que te fortalece em Cristo. Amém? Pega a mensagem. Pega e recebe em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Reconheça o Senhor em todos os caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Provérbios 7, capítulo 3, versículo 7. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema ao Senhor e afasta-se do mal. O que eu acabei de falar. Afasta-se do mal. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Eu consigo discernir, eu consigo separar. Eu consigo ouvir, continuar ouvindo reclamações, coisas do mal, e isso não me afetar. Cuidado com seu próprio entendimento. Se ele diz para você se afastar do mal, te afasta. Te afasta do mal. Confia no Senhor, não na sua própria força, mas na força do Senhor. Te afasta. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e afasta-se do mal. Reconheça que não sabe de tudo. Busca conhecimento. Isso é humildade. Humildade, ela não está relacionada à escassez. A humildade é você reconhecer. Você reconhecer e você buscar o conhecimento. Você reconhecer que não sabe de tudo. E buscar o conhecimento. Buscar em Deus. Ele vai te dar o caminho.
Provérbios, versículo 8. Eu separei 5 aqui. Aqui ele vai falar de cura. A cura interior por meio da entrega. Como? Olha só. Versículo 8. Isso trará saúde a seu corpo e vigor a seus ossos. A cura interior. Cura interior, saúde do corpo e vigor aos ossos. Por meio da entrega. Olha só. As emoções, olhando o lado terapêutico aqui, tá? As emoções, elas afetam diretamente a nossa saúde física. As emoções, as feridas, ela afeta muito a nossa saúde física. Se você está com problemas físicos, cuida do seu emocional. Cuida do seu emocional. Olha para o seu emocional. Não é coisa de doido, não. Terapia, psicologia não é coisa de doido. Psicanálise. Tem vários tipos de terapias. Não precisa ser com a Elaine, pode ser com outro. Tem vários terapeutas. Toda quinta-feira nós se reunimos. Ontem à noite reunimos uma turma de quase 200 pessoas psicanalistas em formação. Amanhã à tarde nós temos outra reunião com mais de 100 terapeutas se formando para atender empresas. As empresas, o governo, ele já está olhando para o emocional dos seus colaboradores da empresa. Está colocando já ali pessoas para ajudar o emocional. Por quê? O governo, olha só, o governo já está observando isso. Já criou leis para isso, para ter isso obrigatório dentro da empresa. Por quê? O seu emocional, ele afeta a sua saúde física. Ele afeta a sua saúde. Aqui diz, isso trará saúde ao seu corpo e vigor a seus ossos. Olha só, as emoções, elas afetam diretamente a nossa saúde física. Se você está com problema físico no seu corpo, olha para o seu emocional, cuida do seu emocional. Muitas das vezes, gastamos, né? Colocamos ali valores em remédios para o corpo. E esquecemos da alma, esquecemos das emoções. Achamos que é superficial, achamos que não é importante um terapeuta, um psicólogo. Quanto é importante quando você investe em você. Não estou falando por mim porque eu sou terapeuta, não. Existem vários terapeutas. Mas quando você investe em você, você até economiza no remédio. Naquilo que você está ali colocando valores todo mês. Cuida do seu emocional. Olha só, o estresse, a ansiedade, a culpa podem manifestar doenças físicas. Nós vimos na sala da terapia, tivemos um workshop esses dias falando do câncer, das emoções. Quando a pessoa trata, mesmo já ali passando pela doença, quando ela trata o emocional, ela se recupera. Não que a terapia vai substituir, mas ela vai ajudar na recuperação mais rápida. Então, o estresse, a ansiedade, a culpa pode manifestar-se doenças físicas. Esse versículo, ele te traz uma promessa terapêutica. Olha só, ao confiarmos em Deus e nos afastarmos do mal, encontramos a paz interior, que é a fonte de cura. A paz interior é a fonte de cura, é uma fonte. E de novo eu te falo, um passo por vez. Imagina, quando eu comecei na terapia, eu entrei na terapia para cuidar de mim.
eu tinha 32 situações na minha primeira lista. 32 situações para eu curar em mim. E quando eu mexia em um, vinha outra. E quando eu mexia em um, vinha outra. Vinha mais uma e vinha outra. E todas elas, 99,9%, liberação de perdão. Precisa liberar perdão para recuperar a saúde do corpo. Precisa liberar perdão para recuperar a saúde do corpo. A paz de espírito é um bálsamo para o corpo, promovendo saúde e bem-estar. Vou falar aqui o último versículo para a gente finalizar. Falta 3 minutinhos para finalizar a live. Nós estamos falando de Provérbios 3 em uma visão terapêutica, certo? Lá no versículo 9, para finalizar, ele diz assim, ó: honre o Senhor com todos os seus bens e com as primícias de toda a sua renda. É com as primícias, não é com a sobra. É forte isso? É com as primícias. Deus te dá 100%. Você devolve uma parte. Primícia. O que significa isso? O primeiro é dele. Você devolver. Honre o Senhor é honrar com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda. E olha só, Provérbios, o livro que eu mostrei ontem, ele fala para você ler os provérbios no princípio da manhã. O seu tempo também. Aqui fala de renda, mas o seu tempo. O seu primeiro tempo do amanhecer, entregar para ele. Devocional aqui que nós estamos. Entregar o princípio. Ah, Elaine, mas eu saio 6 horas da manhã para trabalhar. Acorda um pouquinho antes. Para você ter um momento, nem que seja 5, 10 minutos com Deus. Acorda antes, põe o despertador para disparar, para acordar. É o seu princípio. Você vai ver como a sua vida vai mudar. O princípio, você entregar para ele. E pega a metodologia de Provérbios. Pega a metodologia de Provérbios para você. Leia um por dia. Hoje é dia 3, eu vou ler todo o Provérbios 3. Amanhã, dia 4, eu vou ler todo o Provérbios 4. E é de manhã, não é de tarde, não é de noite. No livro diz de manhã. Assim que você acorda, o princípio. Antes de trabalhar, antes de fazer as outras coisas. Você vai ter o teu momento com Deus. Pega seu cafezinho, senta, arruma um lugarzinho e leia. Elaine, não entendo nada. Leia, continua. Você vai entender. O Espírito Santo vai te falar com o seu coração todos os dias. Todos os dias. Eu marquei aqui sobre o versículo 9. A nossa relação com o dinheiro e com os bens materiais pode ser uma grande fonte de estresse e de ansiedade. Esse versículo, ele nos orienta a colocar Deus em primeiro lugar, honrando com o que temos de mais valioso. Olha só, coloca para ele, seja fiel no pouco, que muito ele te trará. Seja fiel no pouco, cuida do que você tem, o pouco, e ele te abençoará com grandes coisas. A generosidade e a gratidão são ferramentas poderosas para combater a ganância. Generosidade e a gratidão. Combater a ganância é preciso o apego e para combater a escassez. Proporcionando uma mentalidade de abundância. Muda sua mente. Mentalidade de abundância. É o sentir, não é só o querer, é o sentir também. Certo? Então, pega sua água aí que já deu nosso horário. 6h21. Você que entrou depois, assiste. Deus vem falando desde o início da live. Vou deixar gravado, tá? Depois vai lá no meu feed e assiste. Pega sua água aí, pega um copo, uma garrafinha,
Pega a sua água aí. Água é purificação. Nessa maratona dos 40 dias, eu tô fazendo a oração pela água. Pega a água. Nós já vimos que a palavra tem poder. Pega a água. Deus Pai, Deus poderoso, aqui colocamos palavras de poder, palavras de amor, de gratidão, de abundância, de prosperidade, de cura interior, cura das emoções, cura, libertação. Colocamos, Senhor, iluminação nessa água, partículas de ouro, partículas de luz nessa água, com fé em Cristo Jesus, em nome de Jesus. Quando você tomar essa água, você vai sentir paz, tranquilidade, você vai sentir forças para fazer o que tem que ser feito durante o dia de hoje, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Forças para levantar. Amém, amém e amém. Toma sua água. Toma sua água, usa ela no ambiente da sua casa, como o seu coração desejar. Tá? Coloca um pouquinho na bucha, um pouquinho na água, que você vai passar pano, coloca na comida, coloca água, fala palavras positivas e não de reclamação. Amém? Até amanhã, 6h22 já. Até amanhã, às 5h40, tá? Você que entrou agora, nós temos um grupo, se você quiser participar, lá no link da minha bio tem o grupo Oficina de Destrave. Você clica lá e entra no grupo, lá tem o meu contato também, você vai ter mais proximidade, tá bom? Se quiser deixar um comentário aqui abaixo desse vídeo também você vai poder, ou me chama no direct. Que Deus abençoe a sua vida e esteja amanhã novamente, às 5h40 da manhã. Até amanhã, que Deus te abençoe. Amém, amém e amém. Um passo por vez.